Pega aí a sua Bíblia, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do 6 ao 12. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do 6 ao 12. Por isso, quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro. Mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e da sua graça, que nos foi dada por Cristo Jesus antes de todos os tempos. Esta graça foi agora manifestada pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É por isso que estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. E quando eu me preparava ontem com esta palavra, pedindo a palavra para Deus, Ele me fazia recordar um pouco também da minha história. E eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, numa casa de farinha. Para quem não sabe, é um local onde se produz farinha de mandioca. Então, trabalhei dos 9 aos 12. E o Senhor me fazia recordar de todo o processo que a mandioca, ela passa. Ela é plantada, requer um tempo para ser colhida, ela é arrancada da terra, é levada até este local, no qual se chama uma casa de farinha, onde se produz farinha de mandioca. Ela é descascada, depois ela é triturada, prensada para tirar todo o líquido, triturada novamente. Depois ela vai para um forno em alta temperatura, para só assim tornar-se um bom alimento. Depois de todo esse processo, tornar-se um bom fruto, um bom alimento. E o último processo, digamos assim, é o mais difícil, que é onde vai ao fogo, para ali ser purificado, tirar tudo aquilo que não diz daquele produto chamado farinha. Preciso que esteja seco, purificado, para que torne-se alimento. Muitas vezes o nosso processo, na nossa caminhada com Deus, nós vamos passando por esses processos. E eu fazia memória da minha história. Enquanto nós vamos aqui também partilhando um pouco da palavra de Deus, vai fazendo memória da sua história, da nossa caminhada com Deus. Quantas vezes as cascas, né, Padre, precisam ser tiradas. Quantas vezes nós nos sentimos triturados, prensados, perseguidos, caluniados. Paulo, nessa palavra, já estava preso a 2ª vez em Roma, mas mantinha acesa a chama da fé, porque ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso para livrá-lo de qualquer coisa, e que se Deus não estava livrando, é porque aquele processo era necessário. Se Deus, você clama, e muitas vezes você acha que Ele não está agindo, porque Ele não está te livrando de algo, é porque este processo é necessário para que se torne um produto final, que é a farinha. É preciso todo este processo, a espera, o triturar, o prensar, é necessário, porque não somos tão bons assim.
somos cheios de pecados. E precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus, com o seu fogo abrasador, venha fazendo todo este processo nas nossas vidas, para que nós possamos resplandecer a face de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ser, sim, e de verdade, a imagem e semelhança de Deus. A nossa vocação, o sentido da nossa vida. Por isso o convite neste programa de hoje é você reavivar a chama da fé. Quantas e quantas e quantas vezes eu já pedi algo para Deus e estou pedindo algo para Deus e Ele ainda não realizou. E parece que quanto mais a gente reza, o negócio não se move. Nem para a direita, nem para a esquerda, né? Quantas coisas você tem pedido para Deus e parece que não está acontecendo. Mas nem por isso nós não podemos voltar atrás, duvidar de Deus. Veja esse testemunho belíssimo de Paulo, preso, e exortando a comunidade cristã: reaviva a sua fé, reaviva este dom que você recebeu. Pois Deus não nos deu este espírito de tristeza, de desânimo, de baixarmos a cabeça, de baixarmos as guardas. Não, mas o espírito de coragem, de ousadia, o espírito de disposição para que Deus utilize de nós para reavivar a fé de tantos outros, para anunciarmos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para proclamarmos que a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Por isso, meu irmão, nesta manhã, posicione-se em meio a tudo isso que você vive. Nós precisamos olhar para a nossa vida em tudo aquilo que nós estamos vivendo e falar: eu tenho um Deus poderoso que me livra de tudo. E que se eu estou passando por isso, duas coisas: ou eu procurei, ou Deus permitiu. Porque tem sofrimento que a gente procura. Tem sofrimento que a gente precisa rever e pedir o dom de discernimento, que não é necessário, é porque a gente procura mesmo. Então, meu irmão, levante-se, em nome de Jesus, nesta manhã. Reaviva o dom da fé, da esperança, da alegria. Padre? Interessante quando você, Rosanalva, trouxe esse momento da vida de Paulo, que estava preso em Roma. A segunda carta a Timóteo, ela é conhecida como o Grande Testamento Espiritual. Aqui nós tocamos num Paulo maduro. Um Paulo que, assim como a mandioca que você falou, teve que passar pelo processo de sofrimento, ser triturado, e aqui ele estava preso. É um Paulo maduro, mas que foi amadurecido com as circunstâncias da vida. Tudo aquilo que ele viveu, que ele experimentou, e ali preso. As palavras, inclusive, nesta segunda carta a Timóteo, está aquele momento mais à frente, que ele declara: combati o bom combate, que nós ouvimos essa semana na liturgia. Ou seja, meus irmãos, e você pode perguntar: mas para que eu preciso passar por tudo isso? Para quê? Não é um masoquismo, um sofrimento vão, gratuito, vazio. Não. É aquilo que você já trouxe, Rosanalva, mas São Paulo fala aqui. Deus nos chama a uma vocação santa. Ou seja, nós precisamos viver essas situações. Por quê? Para que verdadeiramente alcancemos a estatura do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação. A santidade é isso. É essa construção, na linguagem espiritual, esse crescimento que nós conhecemos como ascese. Crescimento, precisamos nos abrir
e perceber que tudo isso que nós vivemos, todas essas situações que se levantam para nos tirar do prumo muitas vezes, e como você bem disse, Rosinalva, Deus permite porque nós precisamos crescer, meus irmãos. Não podemos nos conformar no ponto em que chegamos ou que estamos confortáveis. E por esse motivo, essa palavra de Paulo a Timóteo, mas as comunidades ali, qual é o segredo para que não relaxemos, não nos conformemos? Qual é? Reavivar a chama, o carisma, clamar verdadeiramente, porque temos que convir. Tem momentos que humanamente nós não conseguimos, mas é verdadeiramente recorrendo com o coração humilde, aberto ao Espírito Santo. Espírito Santo, estou aqui, não tenho condições, mas eu creio que é pela força do Espírito que acabamos de cantar aqui também, com o Flavinho, com o Sapo, e é isso que São Paulo nos ensina. É isso, a grande chave, a grande sacada, vamos dizer assim, é recorrer à presença do Espírito que está em nós. Por isso, recorra, meu irmão, ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Recorra ao Espírito Santo de Deus todos os dias. Eu amo a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não somente o pão, alimento para o corpo, mas o pão espiritual, alimento para a minha alma. Então, todos os dias eu preciso clamar ao Espírito Santo de Deus: dai-me, Espírito Santo, o pão nosso deste dia, porque o de ontem eu já utilizei ontem. Eu preciso da força do dia de hoje. Eu preciso, Espírito Santo de Deus, deste pão, deste alimento espiritual neste dia de hoje, porque eu sou fraca, pecadora, limitada. Por mais, meu irmão, inteligente humanamente que você seja, a nossa inteligência é falha, é fraca, só chega a um determinado ponto. Nós não vemos o todo quem vê é Deus. E muitas situações que na nossa frente parecem ser óbvio. É óbvio essa resolução deste problema. É óbvio eu fazer isso, fazer aquilo. E muitas vezes a gente faz e dá errado, porque não era tão óbvio assim. Eu preciso pedir o Espírito Santo de Deus. Você precisa pedir o Espírito Santo de Deus para que venha agir através de você, em você. Neste processo na nossa vida, que é um processo de purificação, até atingirmos a estatura do homem perfeito. E Paulo viveu isso, Rosinalva. Quando você falou, rezava. Paulo era um homem justo, vamos dizer assim, correto. Era um judeu exemplar, inteligentíssimo. Mas veja, me lembro daquele momento, quando ele inicia seu ministério, ele vai lá pregar para os gregos e ele foi frustrado. Porque ele estava apoiado na sua retórica, na sua inteligência, na sua capacidade que ele tinha. Mas ali, quando os gregos não quiseram saber dele, ouvir, quando ele estava falando da ressurreição, deram as costas para ele. Ali Paulo reconhece o seu nada. Ali ele reconhece: não sou eu que devo falar, mas é a ação de Deus. Então ali, até Paulo experimentou disso, das frustrações, quando ele se confiava a si mesmo, a segurança era ele, era a sua inteligência, sua capacidade. Mas veja, quando nós realmente reconhecemos e nos abrimos, Deus vai nos quebrando. Ele vai revelando no Espírito também que é Ele, é o Senhor que precisa agir. Então até Paulo experimentou isso. Então quem somos nós para não querer? Se até Paulo nos ensina. Até Paulo foi quebrado, né, Padre? Quem somos nós para não nos deixarmos modelar pelo Espírito Santo de Deus? Quem sou eu e quem é você para não nos deixarmos modelar
educar pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nesta manhã, este convite: deixe-se modelar pelo Espírito Santo de Deus. Convido, coloca a mão sobre o seu coração e peça ao Espírito Santo de Deus que Ele venha modelar todo o seu ser, que venha pôr abaixo mesmo toda a nossa autossuficiência, todo o nosso acreditar e confiar só nas nossas capacidades humanas. Senhor, quão orgulhosos nós somos. Façamos, meus irmãos, nesta oração inicial, este processo de reconhecimento mesmo dos nossos pecados. Quão orgulhosos nós somos, ó Espírito Santo. Quão autossuficiente nós somos. Quantas vezes nós confiamos em nós, nas nossas capacidades, nos achamos os melhores, nos achamos os mais capazes, os mais maduros, Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus porque Ele não faz do nosso jeito, porque muitas vezes nós rezamos e não acontece do jeito que nós queremos. Reconheça, meu irmão, isso no seu interior, porque a partir deste seu reconhecimento, dessa sua miséria, é que o Espírito Santo de Deus vai entrando, iluminando o nosso nada. Nós somos nada sem Deus. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada, nem respirar, quanto mais viver neste mundo. Por isso, reconheça, Espírito Santo de Deus: sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não consigo, Espírito Santo, abrir os olhos pela manhã. Eu não consigo tomar uma decisão acertada, Espírito Santo de Deus. Eu reconheço o meu nada e eu reconheço, Espírito Santo, a necessidade que eu tenho de ti. Por isso, vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Vem sobre este meu nada, vem sobre esta minha miséria. Eu reconheço, Espírito Santo, que eu sou miserável e que eu preciso de ti. Eu preciso de ti, eu preciso da tua força. Eu preciso da tua unção, eu preciso dos teus dons, Espírito Santo de Deus. Eu necessito dos teus dons. Peça, meu irmão, o Espírito Santo, saia da sua autossuficiência. Saia deste palco da sua vida. Desça até a sua miséria, que é aí onde Deus age, é aí onde Deus faz crescer, é aí onde Deus multiplica, é aí onde Deus encontra esta liberdade para agir na sua vida, esta santa humilhação diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder. Por isso possamos pedir o Espírito Santo de Deus: vem, Espírito Santo. E peça isso com todas as forças do teu coração. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Esse era o desejo de Paulo, ser aquilo que Deus sonhava que ele fosse. Os sonhos de Deus se realizaram na vida de Paulo. Ele colocou Cristo no centro. Ele deixou de ser egocêntrico e teve uma vida cristocêntrica. Cristo era tudo para Paulo. Se Cristo for tudo na minha vida e na sua vida, nós vamos viver as experiências que Paulo viveu e ainda muito mais. Por isso peça: vem, 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 Espírito, reinflama-me, reaviva-me. Sozinho eu não posso. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Erga os seus braços, peça com força. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Então agora declare, diga: eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Canta com força, diga ao Senhor: eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. E você não está sozinho, clame, clame o Espírito, vem, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. E eu me lembro do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, sozinho, ele estava acompanhado de soldados do templo, mas ele estava sozinho. O seu coração ainda não havia se encontrado com Jesus. E ali no caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus. Segundo a tradição, ele cai do cavalo. Supostamente estaria num cavalo, era uma pessoa de posses. Naquele tempo não tinha ônibus, nem Uber, nem táxi. Supostamente estava num cavalo. Diz a tradição que ele caiu do cavalo, ou seja, ele caiu por terra, diz a palavra. E ali Jesus falou com ele, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E o que acontece? Jesus o leva para dentro da cidade. E ali ele faz a experiência que agora ele relembra Timóteo para que faça de novo. Alguém impõe as mãos sobre ele, Ananias. Em oração, Ananias recebe a palavra de Deus. O Senhor fala com ele: vá até lá e impõe as mãos sobre ele, aquele que te persegue. Porque ele perseguia Ananias, os recém-cristãos daquele tempo. Ananias tinha medo, sabia quem era Paulo. E o Senhor fala a ele: vá e impõe as suas mãos sobre ele para que ele seja batizado no Espírito Santo, porque eu tenho grandes planos para ele. E ali ele recebe o Espírito Santo pela imposição das mãos de Ananias. E agora ele diz a Timóteo: reaviva o dom da fé que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Reaviva esse carisma, essa força. Agora, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui é próprio do amor vencerá, é levar você a entrar em estado de oração. É levar você a entrar na presença de Deus, orar. Daqui a pouquinho Jesus estará aqui, sacramentado no véu do sacramento, mas é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Temos que trazer Jesus para o centro da nossa vida, como fez Paulo. E eu convido você a fazer isso agora. Não fique simplesmente assistindo, ouvindo o que nós estamos falando. O que estamos fazendo aqui é oração, é motivando você. Nós estamos ministrando a música, a palavra, a oração, para que você entre em oração. Ore agora como Paulo, naquele momento em que Ananias impõe as mãos sobre ele, ora por ele. E naquele momento Paulo é batizado no Espírito Santo. E já não é mais Saulo, mas Paulo. Ali se levanta esse que ele mesmo aqui se denomina como pregador, como apóstolo e mestre. É esse Paulo que se levantou depois da experiência com Jesus e do batismo no Espírito Santo. A Canção Nova tem essa missão de levar você a viver essa experiência pessoal com Jesus, a partir da pregação da palavra, da canção, de programas como esse, através de um livro, de uma música. Deixe Jesus agora impactar o seu coração e ao mesmo tempo permita que do coração rasgado de Jesus na cruz recaia sobre você o Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Ser batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Ser batizado no Espírito Santo. Receba os dons, os carismas. Assim como Paulo recebeu a imposição das mãos de Ananias, e assim como Timóteo recebeu a imposição das mãos de Paulo, nós daqui desse lugar santo, eucarístico, nós estendemos as nossas mãos sobre você, você que está aqui no Rincão, e você que está em casa, no Brasil ou em outros países, vendo agora ao vivo ou a reprise desse programa. Nós impomos as mãos sobre você e clamamos o batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo. Receba os dons que você necessita, os carismas que você necessita para se levantar hoje, para você ser reinflamado, reavivado.
para você se levantar como homem novo, como mulher nova, assim como Paulo se levantou, igualmente Timóteo, sendo reavivado, reinflamado nos carismas, nos dons, para ser aquilo que Deus quer. Vá orando e vá dizendo: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. A minha vontade já não me importa, ainda que ela esteja muitas vezes latente no meu coração, é a tua vontade que eu desejo, Senhor, e a tua vontade só se realizará em mim quando o teu Espírito mover o meu coração e a minha vontade em direção à tua vontade. Diga: eu quero amar, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer. E agora cante mais uma vez dizendo isso, é a sua oração. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Então peça, peça, vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Peça o Espírito Santo de Deus. Peça no profundo do seu coração o Espírito Santo de Deus para que venha sobre você nesta hora, a situação na qual você se encontra, sobre a sua tristeza, sobre o seu desânimo, sobre as notícias que você recebeu que não foram tão boas. Peça o Espírito Santo de Deus que venha reavivar a chama da fé. Reaviva, Espírito Santo de Deus, a chama da fé, a esperança em muitos corações. Nesta manhã nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre todos aqueles que acompanham nesta hora, que ouvem esta oração. Derrama o teu Espírito Santo, enche, Senhor, com a força do alto tantos que são acometidos pela tristeza neste momento, pela depressão, por alguma enfermidade. Infunde neles, Senhor, o teu Santo Espírito. Derrama, Senhor, a graça do alto. Reaviva, Senhor Jesus, a chama da fé. Reaviva, Senhor Jesus, devolvendo-lhes a saúde. Tantos, Senhor, que foram acometidos pela tristeza por causa de alguma decepção dentro da própria igreja. Reaviva, Senhor, a chama da fé nesses corações, nessas vidas, Senhor, nessas almas. Derrama o teu Santo Espírito. Aqueles que já acordaram com o coração com vontade de desistir, com esse sentimento de desistência, cansados de lutar, cansados de pelejar na vida. Peça, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele está sendo derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus reaviva em nós a alegria, a disposição, a ousadia, o sentido de vida. Receba nesta manhã um sentido de vida, que é viver para Deus, que é viver em Deus. Senhor, liberta tantos corações aprisionados, Senhor Jesus, pelo desejo de morte. Infunde neles, Senhor, o sentido de vida. Sopra, Senhor, assim como o Senhor soprou pelos ossos ressequidos, e eles retornaram à vida. Para ti, Senhor, nada é impossível. Reaviva esses irmãos que estão na região da morte, Senhor Jesus, que estão sendo dominados por pensamentos de morte, Senhor. Pensamentos, desejos de desistir, Senhor. Desistir da sua família, desistir da sua própria vida. Infunde neles, Senhor, este sopro de vida nova. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. O Senhor está no meio de nós, ressuscitado. Ressuscita-nos, Senhor, nesta manhã.
Ressuscita, Senhor, os teus filhos. Ressuscita, Senhor, as suas filhas. Porque o Senhor está no meio de nós. E o Senhor é quem governa as nossas vidas. O Senhor é quem direciona as nossas vidas.